Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Mais um episódio do IE Podcast. Dessa vez estamos ao vivo em Barcelona e eu tenho a honra e o prazer de estar batendo um papo com o mestre Plínio. Mestre, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito esse convite de bater um papo com a gente. E o senhor já veio várias vezes aqui, já conhece já tudo da cidade, já rodou aí esse bundão todo. Queria saber como é que tá, como é que o senhor tá, tudo tranquilo? Ô Johnny, tô bem, graças a Deus. Quero te agradecer a oportunidade. Feliz de estar aqui, né? Depois desse período todo aí dentro de casa, trancado, e a primeira oportunidade de viajar, fazendo o que a gente gosta, agradecer. É verdade, né? A gente estava conversando antes, né, o quanto essa pandemia fragilizou, né, de maneiras diferentes, mas todos nós, né, deixou a gente um pouco diferente, né? A gente estava conversando sobre isso, mas, né, graças a Deus as coisas parecem que estão voltando ao normal e a gente pode, né, poder voltar a se comunicar, pode voltar a estar junto, que é o que o capoeirista precisa, né? Esse contato humano é a nossa energia, né? É isso aí. Mas começando aqui, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o nome, né? O nome da escola do senhor é Angoleiro, sim senhor. Sim. E também tem tudo a ver com a sua busca da capoeira Angola em São Paulo, né? O senhor é de São Paulo. Sim. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente como é que foi assim essa busca, né, sua na capoeira Angola por São Paulo ali. Não só em São Paulo, mas, né, para dar uma cara com a capoeira Angola em São Paulo. Como é que foi tudo isso? Então, na verdade, quando a capoeira me chama, né? Quando eu me reconheço como uma pessoa, um amante, né, da capoeira, as primeiras lembranças que eu tenho de capoeira, a primeira lembrança que eu tenho foi de duas pessoas jogando capoeira na praia de São Vicente, e que aquilo me chamou muito a atenção, achei muito bonito o movimento. E eu sempre fui um cara com muito pouco talento para movimentação, para tudo isso, porque meus amigos faziam movimentos e eu não, né? E tinham dois primos lá onde eu morava, no bairro do Vila Constança, que eram de Feira de Santana e treinavam capoeira, né? E a gente observava aquilo e, né, fazia igual. E aí, o primeiro contato que eu tenho realmente com uma escola de capoeira foi com o mestre Almir Vitório, que é irmão do mestre Silvestre, e que esse mestre, ele tinha um cartão promocional na escola dele, que se você tivesse aquele cartão, você tinha direito a 3 aulas gratuitas. Já é uma coisa boa para começar, né? E a gente já tava numa gangue de moleque que brincava na rua, e a gente pegou um bocado daqueles cartões, então cada semana ia um. Só que, aliás, um ia treinar, mas os outros acompanhavam e ficavam sentados no banco. Só então, observando para ir depois ali para poder repetir em casa e tal. E nessa, até uma hora que o mestre me viu que a gente não tinha condição de treinar, de pagar e tal, mas assim, super apoiou a gente, e a gente foi levando até o momento que o mestre viajou, saiu lá do bairro, e em seguida, né, isso foi em 79, e a gente ficou um período assim sem nada, e eu confundo um pouco a data, mas eu acredito que no final dos anos 80, no final do ano de 80, né, antes do ano de 81, o mestre Gato, ele vai morar na Zona Norte de São Paulo. O mestre Gato, legal. O José Gabriel Góes, né? O mestre Gato de Santo Amaro. E o mestre Gato, por sorte, né, nossa, o privilégio mesmo, ele bota uma academia, uma rua acima da rua que eu morava. Que privilégio, hein? E a gente passou, eu e alguns dos amigos, né, meu irmão inclusive também, nós passamos a frequentar, e inclusive quando a gente chegou o mestre estava ainda organizando o espaço, pintando, a gente ajudou e ele chamou a gente, vem pra cá e tal, e foi a partir daí que, então assim, o primeiro mestre de capoeira que eu conheci foi o mestre Gato, e é um grande mestre da capoeira Angola, né? Ele está no hall, né, Com certeza, dos sempre. bambas, né, e eu tive esse privilégio, essa sorte de ter conhecido, e eu me lembro assim que ele tinha uma maneira muito própria de motivar a gente, né, com as conversas, com as histórias. Eu sou uma pessoa que sou muito movida por contação de história, é uma coisa que me toca muito. E eu penso que eu estou hoje na capoeira muito por aquele primeiro contato com ele. Então assim começa, né, a capoeira, a minha história na capoeira. E a partir daí, o mestre Gato também foi uma pessoa que não ficou lá muito tempo. Eu passei por outras pessoas que não eram da capoeira Angola, né? Fiquei um bom tempo, né? Treinei com um aluno do mestre Gato, que também era aluno do mestre Suassuna, que é o mestre Risadinha de Zambi, hoje é Zambi, né? Na época era Risadinha, e que também foi aluno do mestre Suassuna. E, por coincidência, também morava no mesmo bairro onde se criou o mestre Panão, o mestre Canguru.
né, que foi o meu, né, uma pessoa assim que era um capoeirista já, que passava lá na rua lá com a roupa debaixo do braço, a gente queria, né? Era meio que assim, um ídolo, né? Sim, com certeza. Pra gente, pra molecada. E ele foi instrutor na academia na Cordão de Ouro. E por isso foi uma influência para mim também ir para lá, onde eu passei um bom tempo, né? Sendo aluno dele, né? Do mestre Canguru na Cordão de Ouro. Depois passou mais um tempo, até o final dos anos 80, onde eu retomo essa busca pela capoeira Angola. Pela capoeira Angola, e aí, né? Recomeça, né? Esse aí novo recomeça. início. Aí tive a oportunidade de ir para Salvador para buscar isso, e conheci nesse período o Mestre João Grande está começando um trabalho no Teatro Miguel Santana, né? No Pelourinho, e eu fazendo algumas excursões, visitas na Academia do Mestre João Pequeno, enquanto o Mestre João Grande, que fala desse trabalho, e eu passo a frequentar, né? Assim, na medida do possível, porque não era possível estar sempre. A viver aquele ambiente, né? A frequentar aquela... Isso. E quando eu retomo São Paulo, quando eu retorno, o lugar que eu estava frequentando em Capoeira, ele não estava mais, né? Que era a academia na Duque de Caxias, né? Da Cordão de Ouro. Que na época não se falava Grupo Cordão de Ouro, era uma academia mesmo, porque os próprios alunos do Mestre Suassuna tinham suas próprias escolas. Era bastante, né? Associação na época, né? Associações, né? Isso. Mesmo que hoje seria o mesmo grupo, mas cada um tinha o seu Exatamente. nome, associações. Por exemplo, o Mestre Biriba era Cais do Ouro, Cais Dourado, não me lembro, recordo como. E assim, os outros alunos, cada um tinha sua academia, sua escola, sua associação, como você falou. Então não era um grupo, né? Enfim, e a partir daí, desse momento, tinha uma abertura. Lá em São Paulo não tinha ninguém fazendo capoeira Angola. Eu muito jovem, né? E com a experiência com o Mestre Gato, que foram de 3 anos, quase 4 anos. Depois desse período que eu fico na Cordão de Ouro, que foram mais 6 anos. E quando eu retomo, alguns amigos que estavam trabalhando num projeto social me convidam para também estar no projeto social, porque eu já tocava um pouquinho de atabaque, um pouquinho de berimbau, e me chamam para trabalhar nesse projeto. E nesse projeto é o Mestre Moura do Catendê. Ou seja, referências que são top da capoeira, e atemporal, né? São pessoas que sempre vão estar ali, como o senhor disse, no hall da fama da capoeira. Não só da fama, mas as pessoas que realmente fizeram acontecer para que hoje a capoeira estivesse aqui para todos nós, né? E o Mestre Moura, cara, foi era um cara assim que tinha um conhecimento tão grande, não só na cultura afro-brasileira, né? Porque o Mestre Moura vem do terreiro de Dona Mimbaí, que é a tia dele, era Ogã, era músico, percussionista, bailarino e também mestre de capoeira, né? Quando eu conheci ele já era mestre de capoeira, porque ele foi formado em 87 pelo Mestre Bobó. Eu conheci o Mestre Moura em 88 como músico. Entendi. Eu nem sabia que o Mestre Moura era mestre de capoeira. Ele era formado em mestre de capoeira. E um dia a gente foi fazer uma apresentação com as crianças do projeto social, aí na transição de trocar a roupa para uma colher, precisava de capoeirista, quando o mestre entrou para jogar, eu digo, pô, o que tá acontecendo aqui? Não é no ensino, não. E a partir desse momento eu colei com o mestre assim de uma maneira muito forte. Ele estava muito afastado da capoeira já há muitos anos, mas assim, eu acredito que através desse processo nosso junto ele até retoma, né, por conta de estar sempre no meio e as pessoas querendo, cobrando, ele volta. Que legal isso. Né, com a capoeira Angola. E o Angola se forma dessa maneira, porque tem um mestre que passou em São Paulo, que não conhecia muito a história de São Paulo, mas na história de São Paulo a gente também tem um privilégio enorme de terem passado grandes muita gente, né? Muitos bons angoleiros. O Pássaro Preto, que foi aluno do mestre Canjiquinha, Hermógenes, que foi do mestre Pastinha, Eliseu Trovoada, quem mais? Isso, Eliseu já vem depois, mas mestre Eliseu, né? Porque é mais velho do que eu. Não sei nem se ele teve aluno, mas eu chamo de mestre porque é mais velho. Mestre Ananias, Zé de Mola, esses, né, eu não conheci pessoalmente, vários deles eu não conheci pessoalmente, mas ouvi os mestres, né, mestre Brasília, que é aluno do mestre Canjiquinha, mestre Paulo Limão, mestre Silvestre, todos esses mestres de Caiçara, Canjiquinha, dos mestres Canjiquinha, mestre Caiçara, mestre Valdemar, deixou alunos que é o mestre Zé de Freitas. Então a base da capoeira Angola paulistana, ela é da capoeira Angola baiana. Mas eu penso que esse período que eu não vi, porque alguns chegam na década de 50, outros na década de 60, eu não era nascido.
E então eu penso que a cidade de São Paulo não estava preparada ainda para essa A capoeira. quantidade de informação que estava chegando naquele momento. E sobretudo a capoeira ancestral, a capoeira com a ligação mesmo, né, dos povos do povo africano, do povo preto. E a cidade, né, a gente sabe onde qual é, a gente que foi criança na década de 70, viu muita coisa assim, né, por exemplo, do preconceito das religiões de matriz africana. E imagino que a capoeira passava pelo mesmo, porque eu lembro que até chamada na roda de capoeira os caras olhavam assim como... Não entendia o que estava acontecendo, mundo, né? Então, teve um mestre que passou em São Paulo na década de 80, depois na década de 90, voltou dizendo que não tinha capoeira Angola na cidade de São Paulo. E a gente estava assim já com o mestre Moa muito perto da gente, o mestre Gaguinho frequentando o nosso trabalho, né? O mestre Bingo ainda não estava chegando com a gente, né? Já estava na cidade, mas estava, né, trabalhando, né? Não estava tão assim nesse momento perto da gente. E eu queria, na real, ter colocado um nome chamado Água de Meninos, que eu acho esse nome muito bonito, para mim representa muito, né? É uma outra história que a gente pode falar em outro momento, mas Água de Meninos é uma localidade em Salvador e que tinha uma importância na capoeira também. Legal, essa eu não sabia, nunca tinha... Talvez a coisa legal dessa conversa é que surge coisas pessoais, particulares, que nem todo mundo sabe, e às vezes pessoas até próximas ao senhor não sabem, talvez, dessa ideia que o senhor tinha inicialmente, de como chegou até ser o nome, né? Angoleiro Sim Senhor. Interessante isso. E Água de Meninos o mestre Kenura já usava. Entendi. E aí, poxa, queria, mas, enfim, aí veio esse mestre que foi fazer uma visita e fala que não tem capoeira Angola. E aí, numa resposta... Aí mexeu um pouquinho com... Tem Angoleiro Sim Senhor. Aí, digo, Angoleiro Sim Senhor. Aí eu gostei do nome. E também, meu irmão, sem a mínima pretensão, não pensando assim, muito naquela coisa de fazer uma coisa entre a gente mesmo, sem, sabe, começando simplesmente para estar dentro da roda de capoeira Angola, de brincar, e com esse apoio do mestre Moa, que estava também assim, muito dando energia pra gente. E aí vai surgindo o trabalho, a gente vai prosseguindo, começamos a fazer uma roda que foi criando corpo, as pessoas que também tinham essa identificação com a capoeira Angola passam a frequentar, e o mais interessante de tudo é que o mestre Gaguinho, por exemplo, que é aluno mestre, saudoso mestre Gaguinho, que esteja, né, na presença dos bons espíritos de luz hoje, sempre presente, e a partir daí também chega o mestre Jogo de Dentro, que nesse período, o meu processo com o mestre Moura era muito como era nas antigas, né, de convívio. Porém, o mestre Jogo de Dentro já vem com aquela coisa da didática. Uma metodologia já bem precisa. Que coisa que eu não tinha. E aí me dá todo esse apoio, reconhece em mim um compromisso, né, com isso, e me apoia e vem junto e, sabe, as partes assim que eu precisava melhorar, lapidar, ele me ajudou e a gente passou a ser parceiro, correr as rodas de capoeira de uma maneira muito colados mesmo, né, assim, vivendo junto no dia a dia, morando na mesma casa, comendo capoeira dia de manhã e de noite, tocando o berimbau, indo pra roda, e firmamos essa parceria. Então o grupo surge assim, né, com essa coisa de responder numa reunião, tem Angoleiro Sim Senhor. Aí eu achei o nome massa, porque já também tem na cantina, eu sou Angoleiro Sim Senhor. Então uma coisa foi puxando a outra, uma coisa ele foi emendando junto a outra. E com muitas referências maravilhosas, né? O senhor citou aqui em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, mestres que dá para você ter uma, sei lá, não sei quantas vidas de conversa e de capoeira junto, né? Para poder aproveitar. Voltando no início, mestre, o senhor falou de São Vicente, que o senhor viu a capoeira. Foi a primeira vez que o senhor tinha visto capoeira? Assim que eu me recordo. Eu falo de São Vicente porque eu lembro, eu morei alguns meses em São Vicente com meu pai, que meu pai também chegou a trabalhar em Santos, então às vezes ele me levava, então eu tenho algumas recordações. Eu lembro um dia que eu vi uma roda, acho que foi a primeira vez na minha vida que me deu um clique da capoeira. Eu tinha uns 12 anos, já fazia capoeira, né, desde pequenininho, mas dali eu olhei e falei assim, eu quero fazer igual esse cara, me deu aquele... E eu lembro, era uma roda na praia, era na Praia Grande, não era em São Vicente, mas era tudo ali muito, muito próximo. Quando o senhor falou, eu me lembrei dessa coisa. Então, assim, mas se o senhor pudesse dar, assim, vou falar algumas palavras assim, como se fosse uma brincadeira, aí o senhor vai estar, não, isso aqui era com o mestre Moa,
isso aqui, mestre jogo de dentro, isso aqui é mestre Ananias, né? Que o senhor, vamos, por exemplo, assim, que o senhor tem uma lembrança de acolher as pessoas, de ter aquela luz assim, que apenas uma pessoa chega, tem aquela, ou quando a pessoa entra num lugar, você sente, todo mundo sente, mesmo sem a pessoa falar nada, todo mundo sente a presença dessa pessoa, assim, entre esses mestres. Qual é o senhor, assim, né? Moa do Catendê. Ele, né? Moa do Catendê era a Ave Maria. Quando chegava, o olho do senhor chega até a brilhar agora. Não quero o quê, rapaz? Não tem como, né? E uma outra, assim, quando o senhor se lembra daquela pessoa, assim, não digo da organização rígida, mas aquela coisa que a pessoa chegou, as coisas já começam a acontecer em modo natural. Todo mundo já, né, que seja uma roda ou que seja em algum lugar, assim, né, numa conversa, numa comunicação, que o senhor lembra, assim, desses mestres, quando chega, as coisas acontecem de uma maneira muito... Olha, não vou dizer que organiza, mas que transforma tudo é Mestre Ananias. Mestre Ananias. Mestre Ananias. Eu não sou aluno de Mestre Ananias. Assim, eu fui discípulo do Mestre Ananias, mas não tem como não dizer que o Mestre Ananias influenciou, né, de alguma maneira, porque o Mestre João Grande fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: eu sou aluno do Mestre Pastinha, mas outros mestres me deram por palavras, por exemplo. Fulano de tal me deu tal movimento. Minha capoeira também se constrói dessa maneira. Eu aprendi com vários mestres, aprendo até hoje, né? Mas nessa questão, assim, eu lembro do Mestre Ananias chegando no nosso espaço, a galera se movimentar assim, parece que dá uma segunda organizada no berimbau para ver se está tudo certo. Então, Mestre Ananias era uma pessoa assim que me movia mesmo com a presença. E uma outra pessoa assim, que quando chega, a galera toda relaxa, assim, mas não relaxa de ficar de dar um relaxo, não é isso. Relaxa de bota aquela paz que todo mundo, né, ficar tranquilo, pô, chegou, graças a Deus chegou essa pessoa que vai criar um ambiente tranquilo, vai criar uma paz, todo mundo vai se encaixar. Mestre jogo de dentro. Mestre jogo de dentro, né? Meu mestre, meu irmão, meu compadre, a pessoa assim. Ele tem esse riso fácil, né? Esse sorriso fácil, essa facilidade de... Verdade. Ele passou bastante tempo em Campinas, eu tenho boas recordações com ele também. E ele realmente é incrível, né? Quando ele chega, com o sorriso dele, aquele homem daquele tamanho, todo mundo já fica meio assim. Ele abre um sorriso, solta uma palavra e todo mundo já entende qual que é a vibração dele, que é diferenciada. Né? Ele tem uma capacidade de ser sério e ao mesmo tempo ser leve, né? Exatamente. Ele sabe ser muito sério, mas ele também, eu vejo assim, quando ele é uma pessoa que tem uma responsabilidade, um compromisso, uma rigidez assim, muito grande, mas depois ele também sabe separar as coisas de uma maneira muito incrível. Poxa, mestre jogo de dentro eu devo muito a ele mesmo. Aliás, devo eles todos, né? Mas o jogo é uma pessoa assim especial demais. Legal. Falando nisso, um abraço ao mestre jogo de dentro, né? Sabe, se ele estiver assistindo essa entrevista um dia, ele vai ficar agradecido, com certeza vai dar uma risada também e vai sentir essa energia nossa aqui. Mestre, mudando um pouco de assunto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim da sua preparação assim, pessoal para uma roda, para um evento, uma data especial, um momento. Como é que o senhor cria todo esse ambiente? Assim? Como é que o senhor começa a se preparar dentro do senhor e como é que o senhor depois começa a movimentar o espaço, né? As coisas? Como é que é esse ritual? Assim, desde o comecinho até quando, né, o berimbau começa a falar, como é que o senhor vive todo esse momento? Júnior, eu pessoalmente sou uma pessoa assim que eu procuro fazer, como eu posso falar, uma interiorização no meu dia a dia, embora eu confesso que eu passei por muitos altos e baixos. Eu passei por um período durante, assim, vamos dizer, mais ou menos 2014 a 2018, muito turbulento em relação... Hoje eu entendo o porquê dessa turbulência, o porquê dessas passagens, para estar num momento hoje mais, né, como posso dizer, sereno. Mas há muito tempo eu venho, né, em busca desse equilíbrio espiritual e eu, desde criança, né, por uma questão familiar, né, meu pai principalmente, meu avô, meus dois avós, né, meu avô por parte materna e por parte paterna, ambos, né, por parte paterna vem uma mistura muito interessante de europeu com índio e negros e pretos, e do meu outro avô índio com europeu, e minhas avós europeias, filhas de europeus, né, todos, eu não tenho um bisavô, né, até meu bisavô que era europeu, né, então meu avô, eu sempre tive essa coisa, e dentro de casa sempre teve essa coisa da religiosidade africana, por parte de meu avô
materno. Tanto paterno que materno. Ligado à origem com caboclos, né? Com a candomblé de caboclo. E meu outro avô de candomblé, meu pai, meio uma religião de matriz africana, mas eu não convivi muito com meu pai, não posso falar muito, né, de qual era a origem mesmo dessa religiosidade. A gente viu os símbolos lá em casa, né? O estudo de conta, essas coisas, mas não era uma coisa meio proibida pra gente na época. Então, assim, minha mãe é muito religiosa, uma pessoa assim de muita fé, meus avós, minhas avós, então a gente sempre foi criado assim, guardando alguns resguardos, preceitos. Meu avô tinha uns negócios dele lá, e a gente ia observando, né? A maior influência que eu tenho na minha vida é meu avô paterno, né? Que foi quem me criou, né? O senhor chamado Emílio Ferreira dos Santos, e que passava muito isso pra gente. Então, eu, através da capoeira, por minha livre, espontânea vontade, eu assumo um compromisso dentro da religião de matriz africana do candomblé, onde eu fui suspenso no ano de 94, ou seja, eu fui apontado, né, para ser orgã em 94 e segui durante muito tempo uma orientação de um zelador que hoje não está mais entre a gente. E depois, a partir daí, fui pegando outros caminhos, passei por uma nação, até encontrar que meu orixá não era daquela nação, e vou seguindo. Então, assim, as coisas que eu aprendi dentro dessa, na religiosidade, eu levo para a capoeira, porque eu não consigo ver. Separação. Eu entendo a capoeira como uma forma também de culto à ancestralidade, de culto à espiritualidade, de culto ao que a gente tem, né, interiormente. Então eu sigo algumas coisas que me foram ensinadas, por exemplo, para quando eu tivesse que ter meu compromisso, né, dentro do nosso ilê, eu tenho que fazer alguns preceitos, e eu uso isso para mim na capoeira também. E dentro da nossa escola, do nosso espaço, entendendo que roda de capoeira move energias, né, ancestrais, e a gente sabe que no mundo, no planeta, no universo, existe a energia positiva e a negativa, e ambas são importantes. A gente toma cuidado para que, com a integridade física, a gente sabe que o que a gente não está vendo também está atuando. Está acontecendo, ali, né? Tá acontecendo. Então a gente faz assim, antes da roda, né? Antes da roda de capoeira, o mestre João Grande ensina isso para todo mundo, toda hora ele fala sobre isso nas entrevistas dele, né? O resguardo do não... tomar cuidado com essa coisa da abertura do corpo, né? E aí eu não me sinto muito à vontade de falar. Claro, são coisas mais pessoais também, né? Sobre o que deve ser feito ou não, porque... Mas tem uma série de cuidados, né? Cada um tem a sua, claro, o senhor também é justo preservar as coisas pessoais, mas tem, né? Pra gente quer explicar que tem, e cada um também pode encontrar o seu modo de fazer, né? Sempre nessa intenção, né? Nessa intenção de preservar. Né? Cada um, claro, vai ter a sua particularidade pessoal de cada um, que é normal e é justo que seja assim, mas o importante é que tenha, né? Que tenha isso. E assim, uma coisa que eu posso dizer que as pessoas também podem fazer, né? É cuidar da limpeza. Legal. Né? Estar limpo, o espaço, sabe? O cuidado com os instrumentos, a questão do ambiente estar numa energia, né, que seja boa, para que as rodas sejam boas, para que as pessoas que cheguem, para as pessoas que estão dentro se sintam protegidas, bem acolhidas também, né, que a violência não impede, que a roda não cause danos, né, físicos nas pessoas, nem psicológicos, porque acontece muito, né, às vezes as frustrações. A capoeira move tanta força que você sabe, aí você está querendo acertar uma coisa, os alunos, as pessoas que estão treinando com a gente, muitas vezes botam assim que o mestre é um deus, então o mestre não pode errar, e aí saem decepcionadas com alguma atitude, uma fala, uma cantiga, o momento que a gente está vivendo, né? Tomar maior cuidado para coisas que a gente cantava, hoje não pode mais cantar, então esse pisar em ovos, né? Então tudo isso, muitas vezes a gente precisa estar numa atenção, psicológica também, né? Muito bom isso, porque às vezes a gente acho que a gente muitas pessoas não parando para pensar nisso, que não é só a parte física, né? Que talvez você pode sair de uma roda muito triste, muito decepcionado com alguma coisa que aconteceu e não foi ali do jogo, não foi um pé que bateu ou alguma coisa assim, mas foi uma coisa até mais forte, né? Sim. Pode até ser uma palavra, alguma conduta que pode ser, às vezes não é nem, claro, muitas vezes não de má fé, mas é alguma coisa que, né, foi na contramão ali da pessoa
e às vezes magoa mais que um chute, magoa mais que uma, que uma outra inclusive, coisa. esse estado de espírito, porque às vezes uma mesma palavra, uma cantiga, uma atitude, para uma pessoa, ela pode ser um start para um novo olhar, e para outra pode ser um motivo de uma mágoa profunda. E a gente está o tempo inteiro julgando e sendo julgado, né? Então eu faço esse exercício de procurar primeiro em mim. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa coisa que aconteceu me está causando tal emoção? Para mim não ser uma pessoa que fico tipo uma folha sabor do vento. A pessoa me olha diferente, eu falo uma palavra diferente, eu me sinto, sabe, qualquer coisa vai. Eu procuro fazer esse exercício de deixar fluir e entender que minha cabeça tem um orixá, que é um orixá muito forte, muito guerreiro, que é nome Ogum, e que ele toma conta disso pra mim. Então ele me ensina que certas coisas não podem me causar dano, né? Não pode te influenciar, né? O guerreiro pode ser morto e ferido, mas ele não pode ser ofendido. Porque se uma palavra sua me causar uma dor tão profunda, eu tô nas suas mãos. Você está deixando... Você influencia a minha vida, então toma esse cuidado. Então o bicho pode estar pegando lá, o cara querendo, mas não deixa não. Agora, se me der uma pedrada, vai me machucar, um tiro eu vou morrer, né? Mas uma palavra não pode me ferir tanto dessa maneira. Não pode ser tão vulnerável assim, né? A gente não pode ser tão... Legal. Isso pode até ser uma dica, né? Pode até ser um exercício para os capoeiristas mais novos, né? Principalmente que está ali naquela fase, vamos dizer, graduado, né? Justo para dar um nome, está ali de graduado, começando a conviver com o pessoal mais velho, que talvez chega no momento e procura dar atenção em tudo, e às vezes não está nem preocupado com si mesmo, quer pegar todos os sinais, quer entender tudo, e às vezes é tanta coisa ao mesmo tempo que a pessoa não está estável, né? Acaba se abalando um pouco. E às vezes a pessoa precisa ter essa paz, essa tranquilidade. A gente pode chamar de paz, autoestima, pode, né, dar vários nomes, mas você tem que estar centrado, né? Você com você mesmo, para dizer, não, como o senhor disse, tudo bem, né? Pode achar, pode falar o que você quiser, mas eu sou forte também interiormente, então não é tudo que vai me fragilizar e vai expor assim, essa minha vulnerabilidade, né? Isso é importante a gente praticar também. A pandemia veio para ensinar isso. A gente, por exemplo, eu vi muito, né? Eu senti, quanto a capoeira é importante na minha vida e para as pessoas que estão no meu entorno. Quanto a capoeira foi alicerce para muitas pessoas. Eu não estava no roda de capoeira, mas a gente estava fazendo movimento, cada um na sua casa, outro na outra, ou tocando um berimbau, o outro cantando, a outra pessoa fazendo alguma prática que a capoeira trouxe. E isso, né? Eu pensava muito em vocês que estão aqui fora, né? João Grande, nos amigos e as amigas que estão fora. Eu dizia, poxa, velho, tá tão difícil pra gente aqui. Mas quando eu parava pra pensar, eu saía de casa assim, olhava meus filhos, né, dormindo, minha companheira comigo, e eu falava, poxa, cara, tem mestre que tá sozinho lá fora, tem capoeirista que tá sozinho lá fora. Sem o suporte da família, né? Sem o suporte. Então... E ali talvez numa casa nem tão grande que te permite de praticar do jeito, né? Talvez não tenha um quintal, né? Muitas casas, né, nas cidades da Europa, assim, das capitais, não tem um quintal, né? Se você mora no centro, não tem um quintal para você sair, treinar alguma coisa. O clima também, né? Para você poder fazer alguma coisa. Eu agradeço a Deus todo dia, velho, pelo privilégio de estar lá em casa e com os meus, né? Então isso é uma coisa também que... Cara, a capoeira me ensinou mais a agradecer, viu, velho, do que reclamar. Então, acho assim que é uma coisa importante que eu gostaria de falar. A gente precisa agradecer mais ao universo. Que a gente vive, até ontem, antes dessa pandemia, a gente olhava tudo como se fosse muito natural, né? Muito normal, e acha que só porque aquela folha está ali hoje, ela vai estar ali por não sei quantos anos, só porque a árvore está aqui hoje, ela vai... Quantas coisas não pode acontecer, que pode, né, em questão de segundos, pode tirar essa árvore daqui, pode, né, mudar a circunstância, e, né, o quanto a gente é frágil, né, em relação ao universo e as coisas que podem acontecer, né? Essa foi a mensagem que eu recebi, a fragilidade, né? A pandemia me ensinou a não deixar mais o tempo, não perder tempo. Hoje o tempo para mim é muito precioso, sabe? Eu tenho um tempo, desde quando eu ponho o garfo na comida que eu vou botar na boca, eu já olhei o que é que eu estou comendo, para não comer uma coisa que vai me fazer mal, sabe? Claro que eu sou ser humano, vou errar bastante, mas eu estou procurando agora não perder tempo, cara. A pandemia me ensinou isso. Perdemos gente muito importante, muito próxima, que a gente sabe que não vai estar mais,
E a gente não sabe o nosso dia de amanhã, então temos que cuidar. Cuidar e procurar viver hoje da melhor forma possível, né? Isso aí. Legal. E eu também queria conversar sobre uma coisa que eu assisti, que é a participação do senhor e da sua escola no Festival Malungos. Eu queria que o senhor contasse um pouco assim, desse festival, né? Eu não sei assim, a relação que vocês têm dentro do festival, mas que o senhor contasse como foi essa experiência para o senhor e também para a sua galera, como é que foi todo esse movimento que rolou, que eu achei muito bonito, a filmagem, desde a filmagem, da apresentação, eu achei muito profissional e eu acho que é isso que a capoeira precisa, né? De cada vez mais invadir outros espaços, né? Que talvez as pessoas não estão acostumadas com a capoeira e também com a tecnologia legal, com uma coisa bacana, não só a tecnologia, mas uma produção, tudo uma coisa que dá um suporte que em modo que a capoeira possa ser feita melhor ainda, né? Ela possa ser explorada da melhor maneira possível com todas as qualidades que ela tem. O Festival Malungos aconteceu por convite, né, do Beto Mendonça, do Sérgio Mendonça, que são dois irmãos que são diretores, produtores de uma produtora chamada Pôr do Som, que tem feito um trabalho incrível assim, com cultura popular, cultura de matriz africana, e muito cuidadosos, muito sérios, né, muito competentes, e que convidaram a gente para fazer, né, nosso CD foi feito por eles. Legal. E aí eles chamaram a gente, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano isso tem alguma coisa a ver com a Leo de Blanc. E nós fomos um dos convidados. E foi um momento assim que estava tão complicada a pandemia que só poderia entrar 6 pessoas. E nós, 6 pessoas, não, 4 pessoas a princípio. E aí eu falei, pô, Beto, não dá para fazer 4 pessoas porque são vai ficar uma coisa legal que vocês vão olhar e vai falar, não. E a gente sentiu assim a necessidade, né? Eu tenho algumas pessoas que estão comigo há muitos anos e em reunir essas pessoas que nós não estávamos nos encontrando, não tínhamos tempo para ensaiar, não estava podendo mesmo nesse período se encontrar, enfim. E a gente foi manobrando, aí marcamos de ir, não deu certo. Num segundo momento a gente conseguiu fazer 2 encontros para escolher repertório e ver as pessoas que estavam disponíveis, né? Inclusive tem a Renatinha, que é a nossa contramestra, não pôde vir de Goiânia, ela se organizou para vir num período que não rolou. Entendi. E aí a gente inclusive convida, né, o mestre Limãozinho, que além de mestre de capoeira, ele é meu compadre, né? E no primeiro CD ele não pôde estar presente, as pessoas importantes, e uma outra pessoa que tem uma importância muito grande dentro do nosso trabalho, que é a mestra Janja. E assim, a gente, no primeiro trabalho lá, que foi em 2006, se eu não me engano, eles não estavam presentes, esses dois, né? A gente, né, tem o mestre Bigo, o mestre Moa, o mestre Gaguinho, o mestre Jogo de Dentro, que são pessoas muito, né, da gente. Próximas do senhor e do trabalho também. Mas faltou a mestra Janja, que era sempre foi uma parceira, uma apoiadora né, das rodas, né, presença sempre marcante lá nas rodas de quinta-feira, e que a gente queria, né, registrar isso de alguma maneira. E outra pessoa, o mestre Limãozinho, que também no primeiro CD ele não estava em São Paulo, né, então não pôde participar. Aí a gente entendeu, né, juntamente com o meu compadre Bento, que também é um dos fundadores do nosso trabalho, e que estava como diretor musical, né, do projeto Malungos, e convidou, né, perguntou o que eu achava. Eu digo, meu irmão, matou a pau, porque no início a gente não tinha ideia. Aí foi a oportunidade que a gente teve de colocar em prática estudos que a gente já vem fazendo, né, muito na linha do mestre Gato, que foi o mestre assim que realmente musicalmente também deixou um legado fantástico, muito, né? Incrível, né? Eu acho que as pessoas precisam falar muito disso, porque em São Paulo, antes do mestre Gato, né, guardando respeito a todos os mestres que vieram antes, porque eu também não acompanhei todos os mestres, então estou falando do que eu vivi. A pessoa que eu vi falar em afinação, em 3 birimbaus, primeiro lá foi ele. Olha, interessante, né? E assim, uma sumidade, né? Então é um dos músicos, é um dos tocadores de berimbau que estão no disco do Mestre Traíra, que eu acho que é a maior referência, para mim pelo menos, né, de música de capoeira, Angola, aquele trabalho do Mestre Traíra. Fantástico, eu tenho também, é bom demais. E eu bebo daquela fonte diariamente, né? Então o mestre tinha essa coisa das afinações, né?
que a gente fala pouco, né? A nomenclatura, por exemplo, dos cantos eram diferentes. Por exemplo, ele chamava a ladainha de hino, né? A louvação de salva. Legal. Entendeu? E o corrido ou barra-vento. Então eu encontrei depois o mestre Gerson Quadrado, que é outra pessoa também que eu devo muito pelas longas horas de conversa, pelas longas horas de convívio, de batendo papo e entendendo, né, o que ele falava sobre capoeira, procurando aprender um pouquinho também com ele. E ele chamava o corrido de barra-vento. Legal. Então são coisas assim que depois aí as afinações, o que é o birimbau banzeiro, né? O que é as afinações baixas, as afinações mais altas. Isso o mestre Gato tinha pelo menos 6, né? Ele falava em berra, boi, gunga, médio, resposta, viola e violinha. Olha então só. assim, a depender, né? Aquele universo assim que a gente tenta se aproximar um pouco, mas é uma coisa tão grande que a gente, quando pensa que está perto, vê que ainda não está. É uma coisa, e a gente foi uma experiência. Tá que nem eu nesse momento, quando eu acho que tá perto, já o mundo que se abre, mais informações para você. Que bom, né? que é assim. Que bom, e que continue assim, né? Que dentro de nós tenha sempre essa vontade de procurar, porque coisa para encontrar tem. Desculpa se interrompeu o senhor. Não, que nada, a gente tá batendo papo. Johnny, o que acontece é que na capoeira a gente precisa pôr os pés no chão, né? Não só os pés, como as mãos, né? No chão, para poder caminhar na capoeira. E isso quer dizer que nós precisamos estar num pensamento de que ela é um universo tão grande que, segundo o mestre Gato, uma vida só não dá para aprender. A capoeira não dá para aprender numa vida. Você vai chegar, vai cada vez... E o que mantém a gente nessa tranquilidade de entender que a gente está no caminho, a gente está consciente que não sabe, é essa grandeza dela. Então saber que todo dia tem uma novidade, né? É tão bonito ver o mestre João Pequeno dizer no filme, né, que Pedrão fez, hoje aprendo com o meu aluno mais duro. Isso é profundamente para quem ensina capoeira, para quem, né, sabe como um aluno que tem dificuldade ensina a gente que está ali tentando passar uma informação, transmitir. Então, assim, essa busca da musicalidade, eu acredito que a capoeira tem várias buscas, né? A gente, a depender do período que a gente está de vida, a gente está buscando uma coisa nela, né? Verdade. O período, a nossa maturidade, né? Do momento que a gente está. Porque às vezes a gente quer algumas coisas, mas a gente não está no momento certo para entender aquilo que está acontecendo. Tem hora que você quer ser o jogador, tem hora que você quer ser o cantador, tocador. E quando você passa a tomar conta de uma roda, por exemplo, no caso da gente lá, que é uma roda importante na cidade de São Paulo, as quintas-feiras, que muitas pessoas... Cara, eu já vi tanta gente, por exemplo, o meu grande amigo, o mestre Roxinho, o mestre Hugo de Dentro, e outros mestres que, quando chegam ao Brasil, aí tentam organizar a passagem para chegar na quinta-feira e ir para a roda. Então isso já é uma coisa para mim que... de muita responsabilidade. Então, eu sempre tento falar isso com as pessoas que, né... Eu gosto também muito de uma frase do mestre Patinho, do saudoso mestre Patinho do Maranhão, que ele dizia assim, ele não chamava os praticantes, os alunos dele de alunos, chamava de companheiros de estudo. Eu achei aquilo legal, profundamente. Né? Então, são companheiros de estudo, porque a gente... lá no nosso espaço, a capoeira está em constante transformação. A gente está cada dia, sabe, se um cara treina, você treina lá com a gente, levar 6 meses sem ir lá, quando voltar, 6 meses tem alguma coisa que tá igual, mas tem muita coisa que já tá diferente, porque... evoluindo, é uma constante evolução, né? Então o birimbau, cara, é uma coisa assim pra mim que... Olha, vou te dizer, eu agradeço a Deus todos os dias, e agradeço muito ao mestre Gato, que te deu essa, né? Que abriu seus olhos para essa relação mais íntima com o berimbau. Sim, foi ele então que deu essa... Foi ele que pôs ele que deu a injeção do vírus. Ele botou o vírus bom. O vírus que mata o vírus ruim. Verdade, o antídoto, né? O antídoto. Então a relação assim do senhor com o berimbau é tudo a ver com o mestre Gato, né? Foi ele que inicialmente... Sim, mas tem aí, velho, tem várias pessoas. Ali o que não falta é a fonte, né? O mestre Modo Catendê, por exemplo, o saudoso Silvio Acarajé. Verdade, os CDs dele são muito bons, né? Eu toco nos dois, graças a Deus. Mesmo, mestre? Caramba! Eu toco nos dois. Eu tive essa honra, esse prazer de ser parceiro do Silvio Acarajé. Ainda bem jovem, né? E eu já com 19 anos, a gente gravou o primeiro disco. E, enfim,
Caramba, então a experiência do senhor assim em estúdio ela é de longa data, né? Rapaz, eu gravei com um bocado de mestre, gravei com o Mestre Brasília 2 ou 3 discos, com o Mestre Joel 2. Que massa, mestre, eu não sabia. Tem um do Mestre Joel que não saiu, cara, que é eu, Mestre Silva Carajé, o sinal do sol do Silva Carajé e o Mestre Aroeira, cara. Ou seja, para os amantes da música do Mestre Joel, quem sabe um dia pode ser aí, pode acontecer de ter uma... É interessante que eu acho que eu nunca falei disso. O Mestre Joel, ele reuniu uma equipe, né? Nesse tal um grande cantador, o Aroeira, ele que gravou aquele disco Lua Negra. Sim, bom também. É um amigo, é um fundador do Afoxé, que a gente faz parte também, juntamente com o Mestre Moa, o Aroeira. E é um grande músico, bom tocador, toca tudo, atabaque. Hoje ele é cristão, então ele é protestante, né, crente, né? Ele não está mais, né, na religião de matriz africana. É uma perda, realmente uma coisa assim que a gente entristeceu muito a gente, mas é um grande músico. E o Mestre Joel reuniu uma equipe que estava ele, Silva Carajé e eu. E o Mestre Joel cantava muito. Na hora que a gente foi gravar, cara, era ligado a uma revista de capoeira, que eu não me recordo qual. E que chegou na hora, o cara na hora do contrato, teve alguma cláusula que o Mestre Joel não gostou, não aceitou. Então o que o Mestre Joel fez? O Mestre Joel, eram 12 músicas cantadas, o Mestre Joel fez uma música e a gente tocava uma outra, só toque. Depois a outra, depois só toque. E eu achei interessante que o Mestre quis fazer assim intercalado, mas ele podia ter feito tudo uma vez e falado pro cara na hora de botar o disco ter, né, escolhido, né? Mas o Mestre... E não saiu esse disco. Então tá gravado em algum lugar aí. E eu penso que deve ser um bom registro, faz muitos anos isso e eu nunca ouvi, mas tem esse registro. Olha assim. Que legal. Quem sabe aí, né, um dia, um amanhã, alguém que está assistindo essa nossa entrevista, né, que talvez sabe o que aconteceu e onde está esse registro, pode aí, né, disponibilizar. E tem outro que foi gravado também, que toca o Mestre Ananias, Aroeira e eu. Que era o Mestre Ananias gravando e que, na real, o Mestre Ananias me pediu isso, mas depois os meninos, né, o Minhoca, o Rafael, na época o Rafael Jean-Claude, chamaram a gente e falaram que eles não estavam apoiando isso, né? E a gente entrou assim, meio que de gaiato, mas nunca saiu também esse, né? Mas a gente fez tivemos essa experiência. Ou seja, tem muita coisa boa ainda aparece, que... Né? Que vai chegar. Isso é bom saber, né? É bom saber que tem... Né? Porque eu acho que nos últimos anos, assim, o Mestre Joel, o Mestre Ananias, então nem se fala, a musicalidade dele pegou uma proporção, assim, bem forte. Sim. E talvez as pessoas, cara, se tivesse mais, né, pra você poder ouvir, né, ia ser bem melhor. Então, ou seja, quem sabe se um dia pode ser. Eu acredito que apareça, tem tanta coisa boa chegando aí agora, né? Imagens de mestres que a gente nunca viu. Uma hora tá registrado. E, ou seja, é só questão de tempo. Né? Esperamos em Deus que sim. E por falar em CDs, mas o senhor que já tem essa experiência gigantesca dentro de estúdio, gravação, quais são assim os conselhos que o senhor daria para uma pessoa assim que está se aproximando, está se preparando para gravar um CD de capoeira? Quais são, tipo assim, as 2 ou 1 ou 3 dicas fundamentais, tipo assim, não faça esse erro porque não vai dar certo, ou faça isso que isso vai ajudar você a fazer um CD legal? Primeiramente, eu não quero deixar como conselho. Quero me colocar no meu lugar de pesquisador, de estudante, de uma pessoa que busca. Mas o que eu posso dizer assim, que o que eu vejo, o que eu sinto na capoeira, nos registros musicais, falta na capoeira alguém experiente como diretor, porque a gente peca muito nessa coisa, muitas vezes assim, agora tá diferente, ficou mais fácil, mas eu me lembro assim, quando eu fui gravar com o Mestre Brasília, com o Mestre Joel, da gente chegar no estúdio, tem aquela coisa, você tem 6 horas para fazer isso, cara, e perde um tempo de afinação, o berimbau quebra, desafina lá. Então, eu gosto muito dos registros que são feitos ao vivo, simultâneos, né? Hoje já tem aparelho para isso, né? Eu gosto muito disso. Mas eu acho que falta assim, direção musical, especializada em capoeira e gravar cultura. O Beto Mendonça, né, essa galera do Pôr do Som, o Sérgio, eles têm muita experiência com isso. Então, cultura popular, ela perde muito se você faz nesse sistema depois o outro. Hoje já tem tecnologia para fazer isso do uma vez, mas eu acho assim, que falta direção e uma coisa assim que eu vejo muito nos discos de capoeira, sobretudo... Os discos antigos são, por exemplo, Mestre Bimba, Mestre Traíra,
você vê que o coral é bonito e tudo, mas eu acho que peca-se muito no coro. No coro, não dá a atenção necessária para o coro. A coisa desafina, o mestre canta muito bem, as cantigas são belíssimas, altas poesias, melodias muito incríveis, mas o coro quando entra ali não vem junto, né? Então o que eu assim, eu diria assim, como uma pessoa que busca isso, é que se dê uma atenção maior também ao coro, a responder a melodia do cantador, do puxador, do mestre, será de quem está na frente, que o coro acompanhe isso. Porque muitas vezes a gente está acostumado com aquela melodia, a mesma cantiga, mudou de cantador, mudou alguns vão, né? Hoje com CD, com internet, com Spotify, a gente começa a pegar, a virar alguns modismos, né? Então, por exemplo, tem grandes cantadores, grandes tocadores, aí o cara bota um CD, pronto, aquilo fica uma coisa no mundo inteiro. Viraliza e todo mundo fica buscando aquilo ali. Eu não gosto muito disso, cara. Eu particularmente, eu gosto da coisa do pessoal, daquela coisa que é... Naturalidade vezes... de cada um, né? Isso, cara. Então eu acho assim que, assim como na capoeira, eu acho que hoje é uma coisa difícil a gente ser mais natural, porque a gente está tendo a oportunidade de estar vendo. Quer ver muita informação, né? Antigamente você ia pra roda de capoeira, você viu um jogador, você não sabia nem o nome, cara. Pô, tem um cara assim, aí o cara tem um cabelo assim, porque é fulano de tal. Aí quando vê, não é esse aí não, é aquele ali, ó. Então, verdade, era assim você mesmo. Não precisa copiar, sabe? A pessoa às vezes fazia um movimento, um gestual que era próprio do corpo dela. Hoje o cara põe lá na telinha, na maquininha, como diz mestre Angolinha, e fica olhando, observando, e pega volta tudo. E tal. É uma ferramenta importante, sim. Mas, poxa, tem as maiores, para mim, os grandes capoeiristas que eu vi jogar capoeira não tinham esse recurso e tinham elementos dentro do corpo, dentro da mente, do espírito, que não era necessário, né? Então eu acho que a capoeira... E era aquilo que dava a beleza, né? O encanto era justamente isso. O algo mais, né? O algo mais é aquela coisa assim que não tem nem como explicar o que é. Então eu acho que nessa parte musical, que as pessoas se dediquem a tocarem mais, a ouvir o seu instrumento e o do companheiro, porque também na capoeira hoje está tendo uma disputa de ego. Solismo, né? Um solando aqui, outro solando ali, né? Exatamente, mais ou menos isso. Todo mundo quer aparecer. E outra coisa que acontece é a gente entender que nós na bateria estamos a serviço de quem está jogando. Né? Nós fazemos parte nós criamos uma energia para que o conjunto todo, não é todo mundo olhe para cá, não, a gente está fazendo que o tudo aconteça. Tem um momento que vai ter, a gente pratica isso lá no nosso espaço, agora tem um momento que parou o cantador, os birimbós vão fazer os jogos entre eles, o que se combina, a gente estuda isso também. O Mestre João Grande é uma pessoa que fala muito sobre esse momento de quando... Da comunicação dos instrumentos, né? Dobra e o cara vem para cá, e você vai encontrar isso em várias... manifestações da cultura africana, né? O tambor de crioula, ele tem um assento em cima, né, do tambor grande, o candomblé, o cara deu lá o inquice, o orixá que estiver ali dançando, responde aquilo. A capoeira não é diferente, o samba, o chula, né? Agora nós, infelizmente, perdemos Dona Nicinha, que sambava com a gente, sambando com Deus. Dona Nicinha era uma pessoa que a gente teve a oportunidade de ver sambar algumas vezes, né? Gostaria que fosse mais vezes, para dizer, foram muitas vezes. E ver Dona Nicinha na frente do pandeiro, daqui a pouco a viola pinicar, ela dá aquele giro bonito e vir na frente da viola. Mas João Grande pede isso na capoeira. Verdade. O pandeiro dobrou, vem responder. O berimbau dobrou, responde lá. Então essa comunicação entre bateria e jogador, ela não pode... Então o que acontece hoje, sobretudo em eventos aqui fora, eu vejo mais até do que no Brasil, porque existe hoje um mercado na capoeira que quem edita melhor, quem capta melhor o som, e o cara vê essa oportunidade de viajar, de não sei o que, então ele vê que está sendo filmado, ele vai cantar ali, em 5 minutos, cara, ele canta assim o repertório dessas musicalidades, dessas cantigas que estão sendo cantadas que tá na internet. As top do momento, aí né? Bota as 5 mais do momento e aí ele... então eu sou... E eu acho que... E a roda talvez nem estava pedindo aquilo naquele momento. Entendeu? Estava muito longe daquilo que estava acontecendo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a musicalidade tem que estar
conectada com o todo da capoeira. Na real, é ela que dá todo o suporte, todo o apoio para que tudo aconteça de uma maneira. E nem sempre a gente vai conseguir. Mais que o berimbau esteja bom, que tenha bons tocadores, se a gente não tiver criado essa unidade, capoeira é mágica, capoeira é fantástica, capoeira é uma coisa sutil. Não é um interruptor de luz que você bota, chega a energia, acabou a hora. Você pode se esforçar, às vezes, a semana toda e tal, mas aí você fez isso e os outros não tomaram conta deles próprios. Aí chega na roda de capoeira, naquele dia não dá. Tem dia que você não tá com proteção nenhuma, dá uma roda maravilhosa. Então é assim, né? Essa é a magia. A capoeira tem vida própria, né? Ela vai além da gente, né? A gente é o instrumento, né? É fantástico, é mágico. Por isso que é bom estar nela, né? Com certeza. Isso aqui não é uma... Eu costumo dizer que isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma aula. Porque toda vez que eu sento para conversar com os mestres, realmente é sempre prazeroso, porque realmente é ter uma aula e é um convívio que acontece naturalmente, né? Nos eventos, depois da roda, os mestres sentam ali, conversam, e eles não estão conversando, eles estão dando aula. Porque a cada aula, no sentido para os mais novos, né? Que estão escutando ali, a cada informação boa. Então, uma das ideias desse podcast é de passar um pouco desse momento, que talvez, né, hoje que a capoeira está no mundo todo, às vezes não tem um momento de conversar com o mestre, de ouvir. Então, acho muito legal esse momento de... Eu confesso que me incomoda um pouco ainda essa, né, coisa... Pô, cara, eu estou muito no lugar do discípulo, sabe? E como é um bate-papo, eu acho que eu aprendo contigo, a gente tá no evento, na hora do almoço sempre sai uma coisa que muitas vezes na aula a gente não tá falando, mas é muito bacana ver a opinião dos outros companheiros e companheiras que falam de capoeira e que a gente fala, pô, isso acontece comigo também. Então você vai vendo que tem pontos em comuns, pontos que são totalmente divergentes. E a gente vai aprendendo aí, vai testando nossa trama, nossa teia, nosso cobertor, né, com nossa coxa de retalho, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, mas o importante é não passar frio, né? Exatamente. Mestre, para finalizar, a gente faz sempre uma brincadeira aqui, mas é muito simples, que eu chamo ela de sim, sim, não, não. Ai, você viu? E eu separei aqui umas perguntas. E aí, se no caso acontecer com o senhor vai cantar abaixo, né? Oi, sim, sim, sim. Caso não tenha acontecido, o senhor fala, ou não, não, não. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Já teve que comer um chocolate menos de 90%? Oi, sim, oi, não, não, não. A gente estava conversando agora, por isso que é bom sempre ter a resenha, que a gente faz as brincadeiras em cima daquilo que acontece, né? Para distrair. O senhor estava falando do chocolate, você traga de 90%, se for 88%, não traga não. 90%, eu tô assim agora. Então já sabe, quem foi dar um presente, um chocolate pro mestre já sabe qual que é a qualidade que ele gosta. 99% melhor ainda. Já tomou um Guaraná que não fosse da Amazônia? Muitas vezes. Muitas vezes. Sim, oi, sim, oi, não. Que aqui também sempre não, Guaraná tem que, quando eu vou, só pego lá. Os meus são tudo de lá. Como sempre, brincadeira, rapaz. Já teve que provar com uma maneira não tradicional que é angoleiro, sim senhor? Não. Oi, não. Então foi só aquele momento do começo ali do nome, aí o resto do trabalho fala por si só, né, mestre? Meu irmão, aí eu tranquilo. Já teve que dar uma bronca mais dura no Rodrigo Maia? Oh, sim. Oh, não, claro. Não, faz parte do processo. É, parceiro, irmão, da gente nossa, mas não tem como ser diferente. Não tem como passar a mão na cabeça, né? Todo dia. Erra, tem que tomar. Sim, não, todo dia. Já perdeu algum voo? Né? Nessa andança pelo mundo aí, Maria. atrasou e não deu certo. Sim. Oi, sim. Muito sim. E pra finalizar, já sentiu mais frio em São Paulo do que em qualquer lugar aí da Europa do mundo? Oi, sim. Oi, sim. Porque aqui tem aquela coisa que no Brasil não faz frio, né? A turma aqui no resto do mundo fala, o Brasil é sempre calor. Eu falei, depende do seu cobertor e de onde é que você tá. Rapaz, o nosso aqui, as casas do Brasil são feitas para verão, né? E não tem aquela inflação. E o pior ainda é no inverno rigoroso de São Paulo, que
Não chega, sei lá se já chegou. Vamos dizer, o que eu me lembro extremo, vai, 5 graus. Eu já peguei 7, 8 em São Paulo, já peguei. 5 graus, vamos dizer assim. E na madrugada, mas aí você vai tomar um banho quente naquela ducha pebinha. No Lorenzetti? Lorenzetti é bom, rapaz. Cara, até para Corona, né? Ducha Corona. E aí, velho, vem aquela ducha quente fervendo, mas tem um pingo frio no meio. Você só sente aquele pingo frio, cara. Então eu passei muito frio em São Paulo. Já viajei pra Finlândia, pra Canadá, no frio. Não sentia Deu tudo frio. certo, mas em São Paulo, às vezes, quando pega... Agora, acho que o maior frio que eu passei mesmo foi em Curitiba, cara. É mesmo? Acho que é o mesmo problema, né? Também algumas casas talvez não tenham aquela estrutura. Mas, para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse de... Eu sei que tem mais, né? O senhor já citou aqui várias pessoas, mas 2 pessoas, pode ser 2 da capoeira, 2 fora da capoeira, uma dentro, uma fora, pode ser mais de 2, que o senhor é realmente grato, né, por tudo que aquilo que te ajudou na sua trajetória, né, como capoeirista, como pessoa também. Então, 2 pessoas ou mais que o senhor gostaria de falar obrigado. Tem tanta gente. Imagina. Mas eu vou falar assim, 2, né? Meu avô Emílio e minha mãe Aparecida. Tá certo. O senhor já deixou, o senhor falou que foi a referência do senhor, né, quando minha mãe cuidou do senhor. Minha mãe é a maior incentivadora até hoje. Mas tem tanta gente, tantos amigos, João Bosco lá do meu bairro, mestre Jogo de Dentro, mestre Gerson, mestre João Grande, mestre Dona Aurinda, Dona Nicinha, Dona Fita, mestre Jogo de Dentro, Modo Catendê, todas essas pessoas aí são, poxa, me impressionaram tanto. O meu companheiro de estudo, Edinaldo, mestre Peu, essas pessoas aí, Renatinha, agora vai casar ciúme. Todos meus discípulos e discípulas, meus companheiros e companheiras de estudo são todos. Mas minha mãe e meu avô, assim. São eles que... E agora, realmente, para finalizar, eu gostaria que o senhor recomendasse um livro, né, que o senhor gosta muito. Pode ser um livro, pode ser um material de estudo que o senhor fala, ou que o senhor está lendo, ou que o senhor consumiu assim recentemente. O senhor fala assim, isso aqui, eu gostei muito dessa obra aqui. De capoeira ou... Pode ser um de capoeira, pode ir um 100 também, fora da capoeira, pode ser... De capoeira eu não vou falar livro não, vou falar o disco do Mestre Traíra. Tá certo. Porque tá é um estudo... Obra d'arte, né? Constante e enfim... Eu tô lendo um livro, cara, que eu acho assim muito bonito, chama O Menino Fula. Eu esqueci o nome agora do autor. O Menino Fula. É maravilhoso, maravilhoso. Mas tem outros, cara. Tem outros livros assim que... Mas vou falar isso aí, porque senão eu vou dar uma lista aqui de livros. E quem quiser saber essa lista, mande uma mensagem pro mestre, né, no particular. Eu demoro para responder, que eu sou mas responde. Mas respondo. Mas é isso. Também te agradecer, viu, pela sua generosidade, pelo seu compromisso. Eu que agradeço, Márcio. Sabe, eu acho que eu assisti alguma coisa sua já, né? Especial do mestre Poncianinho, que é meu amigo desde muitos anos. E que falou de uma maneira muito carinhosa e muito respeitosa sobre sua pessoa. E a gente está se conhecendo agora. E saber que você também contribuiu e ajudou muita gente na pandemia com o seu trabalho, né? Fico muito grato às suas palavras. Como cuidou do coração de algumas pessoas aí, isso é bacana, a gente precisa pensar, né, nesse coletivo, né? Obrigado, mestre. Eu que agradeço, é sempre um prazer, como eu disse antes, receber essa aula, né, poder conversar com as pessoas mais antigas, pessoas que têm a capacidade... Eu não sou tão antigo assim não, a cara tá acabada assim, mas não sou tão antigo não. Né, de ter essa oportunidade de aprender, né? Porque eu acho que a gente tá nesse mundo para aprender e para deixar alguma coisa melhor, né, para quem vem depois da gente. Massa. Então, sou eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Prazer. Né, por esse papo gostoso. E é isso. Valeu, Johnny. Obrigado, mestre. Gratidão. A gente vai ficando por aqui, nesse episódio aqui, ao vivo em Barcelona, com o mestre Plínio. Espero que você tenha gostado. E se inscreva no canal. Também vai lá conferir o trabalho do mestre Plínio na academia ou CDs, né? E é isso aí. O podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos e todas. A gente se vê na próxima vez. Axé.